nós temos 3 resistores iguais, cada um deles de 300 ohms, e eu quero uma composição dos 3 para chegar em 450 ohms. Se eu colocasse os 3 em série, eu teria, se colocasse tudo em série, fizesse R1 com R2 com R3, 3 em série, eu vou ter um aumento, eu vou ter aqui 300 mais 300 mais 300, eu teria 900 ohms. Se eu colocasse todos eles em paralelo, 1 sobre R1, 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 igual a 1 sobre resistência equivalente, nesse caso eu teria aqui 3 sobre 300 igual a 1 sobre R equivalente, então eu teria uma resistência equivalente de 100 ohms. Então isso aqui só para mostrar que todos em série ou todos em paralelo não dá, né? E se eu coloco 2 em paralelo? Vamos ver o que acontece. Eu teria aqui 1 sobre 300 mais 1 sobre 300, o que dá 2 sobre 300, e aí uma resistência equivalente desses dois de 150 ohms. E se eu somo esse R' em série com mais uma resistência, com R3, por exemplo, aí eu tenho, então, 150 mais 300, eu chego em 450 ohms. Então, aqui, como é que eu posso criar essa resistência de 450 ohms? Eu coloco 2 dessas 3 resistências em paralelo, esse conjunto em série com uma terceira, tá? Porque aqui, essa combinação das duas me dá o valor de 150 ohms e ela em série com a de 300 ohms dá os 450 ohms. Tá? Então, a resposta correta é letra A, 2 em paralelo ligados com o terceiro em série. Na verdade, poderia ser 1 em série com 2 em paralelo também, não mudaria o valor da resistência equivalente total, tá? Mas eu não tenho essa resposta. Eu tenho os 3 em paralelo, os 3 em série, que a gente descartou logo de início. 2 em série, a gente já sabe que não daria certo, porque eu já teria 600 aí, né? E então, a solução possível é 2 em paralelo ligados com o terceiro em série. Tá? Então, esse foi aí o exercício número 1 da lista de resistências. A questão número 2, ela fala para analisar um circuito com 3 resistores. Esse aqui é melhor copiar o texto para a gente analisar um a um. Então, exercício número 2. Exercício número 2 está aqui. Ele fala aí das 3 possibilidades. Não foi uma ideia das melhores, não, fazer isso. Não ficou bom. Vamos na leitura e acompanhamento. Então, o exercício número 2, ele diz o seguinte, né? Ele tem um circuito com 3 resistores de resistências diferentes, então R1 diferente de R2, que por sua vez é diferente de R3. Eles estão associados em paralelo, então isso significa que a gente tem aqui R1, R2, R3, a associação de 3 resistores em paralelo, R1, R2, R3, e eles estão sujeitos a uma certa diferença de potencial. Ok. A primeira afirmativa diz o seguinte:
A resistência do resistor equivalente é menor que a menor resistência dos resistores do conjunto. Verdadeiro, porque 1 sobre R equivalente vai ser igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Tá? O R equivalente vai ser menor do que qualquer um desses aqui, então, primeira afirmativa verdadeira. A afirmativa número 2 diz que a corrente elétrica é menor no resistor de maior resistência. É verdadeiro, porque olhem só, diferença de potencial 1 vai ser R1 vezes I1. O 2, R2 vezes I2. E o 3, R3 vezes I3. Tá? Como todas essas diferenças de potencial têm que ser iguais, o 1, o 2 e o 3 têm que ser iguais, o que acontece é que quem tiver a menor resistência vai ter que ter a maior corrente, já que o produto tem que ser igual para todas elas. Então, número 2 também verdadeiro. A afirmativa número 3 é que a potência elétrica dissipada é maior no resistor de maior resistência. Então, a potência elétrica de cada um desses resistores, ela é igual à diferença de potencial vezes a corrente que passa por cada um deles. A corrente que passa por cada um deles vai ser igual a U, então a gente tem aqui U ao quadrado, dividido por RI. Tá? Como todos esses U's são iguais, P1, P2 e P3, a potência elétrica dissipada ela vai ser menor no resistor de maior resistência. Tá ok? Então, o número 3 é falsa. Então, VVF é a letra D, a única que tem essa composição VVF. Tudo bem, até aí esses são aqueles que a gente já tinha feito na aula de ontem, né? O número 3 também, acho que eu tinha começado a fazer, ou tinha feito em parte. Mas vamos a ele. No exercício número 3, nós temos um circuito com dois resistores, né? Tem aqui um resistor de 10 ohms, tem outro resistor aqui de 100 ohms, e o circuito fecha aí com uma fonte, né, de diferença de potencial de 220 volts. Tá? E aí ele está perguntando qual é a diferença de potencial em cima do resistor de 10 ohms. Tá? Bom, o jeito mais fácil de resolver isso aqui é o seguinte. Em primeiro lugar, como eu tenho duas resistências em série, a resistência equivalente total desse circuito é de 110 ohms, né, a soma dos dois. E aí, eu vou usar isso aqui, U igual a resistência equivalente vezes a corrente. Como aqui os dois estão em série, a gente não tem divisão de corrente, tem uma corrente só passando por todo o circuito. Nós temos que a diferença de potencial é de 220, vimos que a resistência equivalente é de 110, então isso nos leva a uma corrente de 2 amperes circulando aí nesse circuito. Tá? A passagem
em cada um desses resistores representa uma queda. Eu vou ter uma queda aqui, né, seguindo o fluxo da corrente assim, eu vou ter uma queda em 10, depois uma queda em 100, e essa queda tem que ser suficiente para zerar a energia das cargas elétricas e recomeçar o circuito. Tá? Então, pensando exclusivamente sobre o resistor de 10 ohms, o que acontece? A queda no primeiro resistor, que é o de 10 ohms, é igual à resistência dele vezes a corrente. A queda no resistor 2 tem que ser igual à resistência dele vezes a corrente. Para o 1, então, nós temos que 10 ohms, por onde passa uma corrente de 2 amperes, temos então uma queda de 20 volts. Em o 2, nós temos uma resistência de 100, desculpa, 110 é equivalente, de 100 ohms, por onde passa uma corrente de 2 amperes. Então, temos uma queda de 220 volts, tá? Somando aí 200 volts, somando os 220 volts. A pergunta era só em cima da queda do primeiro. Então, a queda aqui do primeiro é de 20 volts e a queda no segundo é de 200 volts, totalizando os 220 volts. Dúvidas nisso ainda? Deixa eu já ir salvando aqui para depois poder colocar isso lá na página, né? Legal. Quarto exercício. Dois resistores de resistência R1 igual a 5 ohms, R2 igual a 10 ohms, são associados em série, fazendo parte de um circuito elétrico. A tensão U1 medida nos terminais de R1 é de 100 volts. Nessas condições, determine a corrente que passa por O2, pelo resistor 2, e a tensão também nos terminais do R2. Ok. O que nós temos aqui, então? Nós temos um circuito ou parte de um circuito que tem o primeiro resistor, o segundo resistor, isso é parte de um circuito e está sujeito aqui a uma diferença de potencial que não é dada, que seria a total. Se esse cara daqui é o resistor R1, a passagem por ele implica numa queda U1. Se esse daqui é o R2, a passagem por ele implica uma queda U2, de tal maneira que a soma dessas quedas em 1 e 2 seja igual à diferença de potencial total. Tá? Como eles estão em série, a corrente que passa por um é a corrente que passa por outro, né? Eu tenho uma corrente geral, que é a mesma que passa pelo resistor 1 e que passa pelo resistor 2. Tudo bem até aí? Conseguiram acompanhar o raciocínio? Legal. Isolando só o resistor 1, nós temos que a queda de energia ao passar pelo resistor 1 é igual à resistência 1 vezes essa corrente, que é a mesma em todo o circuito. A queda sobre o resistor 1
é dado como sendo de 100 newtons. A resistência 1 é de 5 ohms. E a corrente do circuito a gente não conhece. Então, essa corrente vai ser igual a 100 dividido por 5, que é igual a 20 amperes. Então, agora eu já sei qual é a corrente total que passa pelo circuito. O que eu já sei? Já sei agora que I2, né, é igual a I1, que é igual ao I genérico, né, que é uma corrente de 20 amperes. Agora eu vou lá no resistor 2. Ó. Resistor 2, eu vou ter isso aqui. O 2 é igual a R2 vezes a corrente. Eu não sei quanto é o 2. Eu sei que a resistência dele é de 10 ohms. E eu sei agora que a corrente é de 20 amperes. Então, o resistor, o 2, representa uma queda de 200 volts. Tá? E se eu quisesse calcular agora a queda total, né, U, envolvendo esses dois caras, ela seria de 100 mais 200, ou seja, uma queda total de 300 volts, né, passar por 1 e por 2. Corrente total 20 amperes, uma queda de 100 volts no primeiro e uma queda de 200 volts no segundo, tá ok? Tinha gente com dúvida no exercício número 4, ficou claro agora ou tem alguma dúvida ainda? Tá bom, tá claro, professor? Tá legal? Ok. O exercício número 5, ele tem uma associação de 4 resistores. Tá? Tem a imagem lá no exercício, são 4 resistores associados em série. Então, a gente tem aqui um resistor de 10 ohms, seguido por um resistor de 15, depois 30 e por último um de 45 ohms. E isso tudo fecha numa DDP genérica aqui que eu vou chamar de U, tá? É bem simples esse, né? No circuito abaixo temos associação de 4 resistores em série e ele pede só a resistência equivalente, não tem nada demais, eu achei que fosse outro exercício. Então a resistência equivalente é a soma de todas, então 10 com 15, com 30, com 45, 30 com 15, 45, com 45, 90, com 10, resistência equivalente de 100 ohms. Tá? Exercício bem direto esse número 5. Por último, a gente tem no exercício número 6 só um trecho de um circuito. Então, exercício número 6. Temos um trecho de um circuito, por isso que ele sinaliza assim com uma bolinha, tá? Um resistor de 10 ohms, seguido por um resistor desconhecido, e segue o circuito. E ele coloca aqui um medidor de voltagem, tá? Quando a gente mede voltagem, a gente coloca, quando a gente mede diferença de potencial, a gente coloca sempre o elemento em paralelo em relação ao elemento do circuito sobre o qual se quer medir a queda, tá? Ele diz o seguinte: a corrente que passa
por esse trecho do circuito é de 2 amperes e U vale 100 volts. Tá? Bom, a corrente que passa por aqui é a corrente que passa por aqui. Então, é a mesma corrente. A gente sabe que o U é igual ao R desconhecido vezes o I. Ele forneceu o U, 100 volts. Ele quer saber o valor de R e ele diz que a corrente total é de 2 amperes. Então, estamos falando de um resistor de 100 dividido por 2, um resistor de 50 ohms. Tá? Temos, portanto, aqui uma... Não foi perguntado, mas a gente tem uma resistência total equivalente, então, de 10 mais 50, uma resistência equivalente de 60 ohms. E se eu quisesse saber toda a queda, né, o U total ali, nós teríamos, então, a resistência equivalente, 60, vezes a corrente que passa pelos dois. Estamos falando de uma queda de 120 volts. Né? Uma queda de 120 volts, 20 volts no primeiro, 100 volts no segundo, somando aí os 120 volts total. Tá? Pessoal, alguma dúvida quanto à solução desses exercícios? Professor, por favor. Pode falar. Exercício 6, lá foi dado lá, figura mostra 2 resistores, um trecho de um circuito, sabendo que I 2 amperes e que V vale 100 volts. Calcule a resistência R. Esse V 100 volts é a tensão do resistor? Não era a tensão do circuito? Não, se você olhar na figura, a figura que está lá é igual a essa aqui. O U é a queda sobre o R, não a total. Ok, beleza. Tá, eu pensei que deixa eu jogar, circuito. Okay. Deixa eu jogar a figura para cá, ó, número 5, 6, ó, tá vendo? Ele aponta que esse U é a queda sobre o R, não sobre o 10. Tá? Se tivesse uma seta... Eu também calculei errado. Eu fiz como se fosse a total, né? A total, nesse caso, vai ser esse 120 aqui. E aí eu chamei a atenção, ó, por que ele sinalizou assim? Quando a gente vai medir corrente e quando a gente vai medir diferença de potencial, são situações bem diferentes. Quando eu coloco o equipamento de medida assim, em paralelo com a resistência, o que acontece? A queda, né, a diferença de potencial aqui tem que ser igual à diferença de potencial aqui, porque eu tenho duas resistências. O voltímetro aqui, né, ele tem uma resistência. Eu vou ter duas resistências em paralelo. Então, se eu medir a diferença de potencial aqui, eu sei que ela é igual aqui. Ao contrário, quando eu vou medir corrente, eu tenho que colocar o medidor de corrente em série, porque ó, se eu tenho uma bifurcação assim no circuito, né? Tem uma resistência aqui e outra resistência aqui. Se eu quiser medir a corrente que passa aqui, eu não posso fazer isso. Se eu fizer isso, o que eu estou criando? Eu estou criando uma divisão, vem corrente para cá e corrente para cá. Isso está errado. Quando eu quero medir corrente, aí eu tenho que colocar o amperímetro em série com o elemento de circuito. A corrente que passou aqui é a corrente que vai passar pelo amperímetro. Então, cuidado com essa simbologia. O meu erro foi de interpretação do enunciado mesmo. Valeu, professor. Talvez você tenha lido o enunciado e não tenha prestado atenção na figura.